neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de teus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Por Cristo são mais que vencedores, e agora canta os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver ao Salvador e a grande multidão. Lá no rio das águas vivas, sai do trono do Cordeiro e do Senhor. Na luz do íris tem a nascente, é como vidro muito transparente. Pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação.
ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria com Jesus eternamente reinarão. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Ouvintes, nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, o registro de todas as etapas da humanidade, passada, presente e futura. Ou pode levar para o plural, passadas, presentes e futuras. Isto quer dizer todos os eventos de Deus em relação ao homem estão registrados na Bíblia Sagrada. Tomemos, por exemplo, o Velho Testamento foi escrito repleto de tipos que anunciavam a Jesus Cristo. E por fim, o profeta Isaías, considerado o evangelista do Velho Testamento, o viu criança, filho, o viu reinando Pai da eternidade. Você tem que entender isso. A mesma Bíblia que diz que Jesus Cristo é o Filho, diz que Ele é o Pai. Isso é uma profecia, isto é assim diz o Senhor. Ele é príncipe, filho, príncipe da paz. Ele é Pai da eternidade. Isto porque concentra nele toda a plenitude da divindade. São Paulo disse isso. Concentra em Jesus Cristo toda a plenitude da divindade. E tudo que estava escrito a respeito de Jesus veio a se cumprir no Novo Testamento. Por 400 anos, Israel ficou sem profeta, para logo surgir o anjo da aliança, Malaquias capítulo 3, verso 1. Aliança, isto porque João Batista, vindo no espírito de Elias, faria essa ligação entre a lei e a graça. Por isso, os profetas da lei duraram até João. É claro que não teríamos mais profetas da lei durante a graça. Qualquer profeta que Deus viesse usar, depois de João Batista, teria que ser da graça, começando pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus afirma em São Mateus capítulo 17, verso 11, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, se cumprindo Malaquias 4, versículos 5 e 6, que se refere a João Batista, nome que não existia no Velho Testamento. Não há nome de João Batista no Velho Testamento, mas vindo no espírito de Elias, então ele viria convertendo o quê? Os corações dos pais aos filhos da graça, apontando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João não indicou um cordeiro animal. Moisés sim, mas João não. Ele indicou o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, com isso, ele converteria os corações dos pais aos filhos, porque caso contrário, ele manteria os corações dos pais na lei.
e não na graça. Mas agora veja, Elias de Malaquias 4, 5, 6, primeira etapa, João Batista, segunda etapa, que é a última para os gentios, você queira ou não queira, tem que ouvir esse nome, William Branham. Não tem na Bíblia esse nome. Como no Velho Testamento, na Bíblia de então, não havia João Batista. Quando ia falar João Batista, se era indigesto. Esse nome não existe na linhagem. Aliás, foi um problema na hora de botar o nome do menino. Zacarias escreveu o nome dele lá numa tábuazinha e deu problema, mas o anjo disse que ele se chamaria João Batista. Ele tinha que chamar João. João era o seu nome. Fora da linhagem. E agora o mundo cristão não estranha o nome de Billy Graham, de Oral Roberts, João Paulo II, João Paulo VI, João Paulo VIII, 38, 12, 14, seja quem for. Eles não estranham. Mas quando fala William Branham, aí a coisa já é diferente. Chamam a mensagem do irmão Branham de seita, de heresia. Mas eu pergunto, qual é a seita, qual é a heresia que incomoda esse mundo evangélico, como esta mensagem? Qual foi o outro falso profeta que Herodias mandou cortar o pescoço? Porventura, Jezabel odiou o concílio de ministros que havia então? Não, 400 reverendos, liderados por um grande líder, Zedequias, era amado por Jezabel, aquele conselho. Mas ela odiava Elias. O nome não era bom para ela. E veja que esse nome não é bom, não faz bem, é indigesto. Então, está categoricamente profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele não está se referindo a João, porque João viria restaurar a lei? Não. Ele está se referindo ao Elias que viria restaurar. É esta mensagem agora, que viria restaurar o que aqueles insetos comeram da árvore. Eles comeram tudo, só não puderam comer as raízes, por isso brotou de novo. E vem crescendo durante as eras e chegou aqui agora. Mais adiante, no verso 12, Jesus disse: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Falando de Elias, se referindo a João. Usando Elias, se referindo a João Batista. No capítulo 4 de Apocalipse, nós encontramos que João, o apóstolo São João, foi levantado. Ali nos primeiros 3 capítulos, vemos as 7 eras da igreja. E depois, já não há muito quanto às eras da igreja, não se refere muito o restante do Apocalipse às eras da igreja. E nisso é exatamente onde muita gente é surpreendida. Porque estão aplicando a igreja ao período da tribulação. E as coisas que sucedem durante esse tempo. De repente, as tribulações estarão sobre a terra e dirão: por que não foi como a primeira vinda? Exatamente. Como João Batista veio e eles não o conheceram, Jesus Cristo veio e eles não o conheceram. Em São João 14 ele disse: o Espírito de verdade que habita convosco, que o mundo não conhece, não pode receber. Jesus entrou e saiu nas sinagogas, fazendo tudo o que o Messias deveria fazer, e eles não viram-no como Messias, como Jesus. Agora, nós perguntamos, os encarregados, naturalmente encarregados,
para mostrar o povo a Jesus Cristo? Jesus Cristo ao povo? Puderam fazê-lo? Os líderes religiosos puderam mostrar Jesus para o povo? Não. Eles não tiveram como fazê-lo. Isto porque quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no deserto. Esta mensagem veio a William Branham lá no deserto dos Estados Unidos. Quando o mundo está cheio de Anáses e de Caifáses, a mesma coisa se repete. Por isso, o rapto, o arrebatamento vai se dar, e eles não vão dar conta de que o arrebatamento já se deu. O arrebatamento está passando entre eles. Essa nação já experimentou a sua oportunidade. Resta apenas a você individualmente, a poucos indivíduos, talvez o último, porque cada nação terá o seu último a conhecer, a entrar neste corpo. Não sabemos se este último está chegando hoje, mas, veja só, Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando o mundo está girando em torno de sabedoria, de ciência, de conhecimento, em todas as alas da vida, Deus está operando, por mais que se grite, por mais que se publique, operando o arrebatamento, e eles não podem perceber. Há muita gente que já tem crido na mensagem e não estão percebendo o arrebatamento. Como muita gente atravessou o Mar Vermelho, mas não entrou em Canaã. Aconteceu e não souberam. A pior sentença que existe para a era em que estamos vivendo é esta: e não sabeis. Sabe-se de tudo. As mulheres sabem tudo que não precisa saber. As mocinhas estão sabendo de tudo da vida. Não tem ninguém que não saiba nada. Não há ninguém inocente, pura, virgem de mente, mas estão sabendo o que está acontecendo em relação àquilo que pode. O único meio, como o único meio era a arca, o único meio de nos salvar da grande tribulação, que é o arrebatamento. Estão sabendo? Estão vendo isto nas escolas? Estão interessados no destino eterno da juventude? Os pais, as autoridades, os governos, estão pelo menos querendo saber o que será dessa nação, desse povo, do outro lado da vida? Os líderes religiosos estão interessados em saber disto? Eles estão interessados em terem certeza de que cada alma que parte daqui está segura com Cristo, tem assegurado a sua vida eterna? Não, se formou, ganhou a vida, formou, doutorou, defendeu tese, ganhou dinheiro, então ganhou a vida. Descansa, ó alma, deleita-te, enche os celeiros. E que aproveita o homem ganhar o mundo, se vier perder a sua alma? Mas há evangelho para cauterizar a consciência e dizer que tudo vai bem, todos irão no arrebatamento ou todos irão para os céus. Mas isso não é verdade. A grande decepção será esta: aquela mulher vulgar de rua não será decepcionada como esta cristã, entre aspas. Aquele homem vulgar, perdido, drogado, não será decepcionado como este pregador formal,
que torce as Escrituras para a sua própria perdição. O desencontro de uma pessoa que vive jogada no lixo, na perdição, com Deus, não será uma decepção. Decepção é aquele que espera estar nos céus. Decepção é aquele que está fazendo culto de memória do rico que morreu, dizendo: ele foi nosso irmão, ele foi dizimista, ele ajudou na obra. Essa hora ele está em gozo com Abraão. No entanto, o Senhor Jesus disse que ele estava no inferno, e aquele que não tinha ganhado a vida, não era rico, estava catando migalhas da mesa do rico. Esse sim, ninguém fez culto de memória para ele, dizendo: ó, nosso irmão Lázaro estava catando migalhas aqui, debaixo da mesa do nosso irmão rico, e agora está nos seios de Abraão. Não, eles não fizeram este tipo de culto, mas Jesus deixou esse culto na Bíblia. Um estava no inferno, suplicando por misericórdia, o outro no seio de Abraão. Agora pense você, onde é que você está? Pense, qual o seu alvo, qual o seu afã, o porquê de você estar dando a sua vida, para quê e por quê? E agora nós podemos dizer assim: Deus te abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Através daquela cruz veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, tirando a maldição. Aquele sangue escorrendo fez um rio na minha vida, curou toda a ferida, limpou meu coração. Se você chora por um passado que não passou, do monte não há vista solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você Jesus passou. Cura os conflitos e as ansiedades, das marcas mais profundas te dá liberdade. Deus conosco esteve aqui.
ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha